Fala pessoal, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu fiz um levantamento aqui nos moldes aí para quem não tem produtos da Carson, né, que não tem estação total, não tem GPS e que você possa fazer no software Carson Survey utilizando qualquer equipamento, seja ele um Trimble, uma Leica, um High Target, um Horizon, enfim. Você consegue um meridiano, você consegue fazer seguindo esses passos e essas descrições que eu vou estar explicando aqui. Não vou fazer aula clicando novamente, vou explicar os detalhes, tá? Aqui é um levantamento aqui de uma meia rotatória, juntamente aqui com um canteiro e, e uma avenida, né? Tem umas bocas de lobo, tem alguns postes, enfim, né? Vou até apagar isso aqui, tá? Apagar aqui, que você vai ver que a hora que eu acionar o field to finish, ele vai fazer automaticamente, tá? Vou também apagar esse cara aqui, ok? Então é o seguinte, o levantamento para quem é agrimensor já sabe, né? Aqui já são as descrições. Então o que, que eu fiz aqui, ó? A LP1. Então eu estou startando uma linha 1 para dentro do alinhamento predial, tá certo? Então ficou aqui a LP1, tá certo? Startou a primeira linha, tá certo? Que é a linha LP1. Eu vim aqui na guia, a mesma coisa, tá certo? Onde está escrito G1, quer dizer que eu comecei com uma guia chamada, que vai ser chamado guia número 1, tá joia? E assim sucessivamente para a guia 2, que aqui é no meio do canteiro. O canteiro, pessoal, eu dividi em dois pedaços. Para mim, vamos supor, se eu não dividir em dois pedaços, vamos supor aqui falando que esse pedaço aqui é a guia 2 e essa é a guia 3, o que acontece? Quando eu vou fazer o levantamento, eu tenho que voltar lá para trás, né? Entendeu? Voltar lá para trás para refazer isso aqui de novo. Então eu fui levando tudo em sessão, tudo diretamente para lá, tá certo? Então aí que quando eu cheguei aqui no guia 4, eu startei a guia 4, né? O start que eu falo porque eu tô falando que ela é uma guia 4. Depois lá na aula de número 3, tá pessoal? Na aula de número 3 explica como que vocês vão montar esse arquivo FLD para poder estar fazendo isso aqui. Porque aí depois eu vou explicar aqui o feed to feed, tá certo? Mas você tem que ver a aula 3, senão vocês não vão conseguir entender. Aí mesma coisa para o alinhamento predial do outro lado, né? Fui levantando árvore, poste, né? Quando eu chego aqui, aí continua alinhamento predial 2, guia 4, guia 3, coqueiro, tá vendo? Coqueiro, guia, guia 1, volta na guia 1, tá vendo? Árvore e LP1, poste, vai. Aí continua na LP1 e assim vai. LP1, guia 1, árvore, guia 2, tá vendo? Aqui ele tá falando que é um coqueiro no meio, aqui é a guia 3, e levantando em seção. Árvore, guia 4, LP4. E assim sucessivamente até chegar no começo da curva, tá certo? Quando chega no começo da curva, como é que você vai cadastrar? Você chega lá no primeiro ponto da curva, um exemplo, tá vendo? Eu vim de lá para cá, tá como seção. Eu identifiquei que aqui é uma curva com PC. O que, que eu fiz na minha descrição? Eu continuei ainda com o ALP2, o alinhamento predial 2, só que na frente dele eu dei um espaço e criei PC, tá? Que está falando que é um início de curva. Aqui também no ponto 86, que é a guia 4, que é a continuação da guia 4, eu vou escrever guia 4, espaço PC. E assim sucessivamente para as outras início de curva, certo? Quando chega no meio da curva, eu posso, ou você pode vir pegando vários pontos, escrevendo somente aqui GU4, que está aqui, eu só peguei um ponto no meio para não ficar, mas eu poderia estar pegando vários pontos aqui no meio da curva, tá certo? Normal, escrevendo somente GU4. Agora você tem que identificar o início da curva, que é o PC, tá certo? Quando eu chego aqui nesse começo de curva, eu tenho um final de curva, tá certo? Eu tenho um final de curva aqui e um começo de curva. Então eu tenho que identificar que a guia 4 ela vai continuar, mas ela é um final de curva, que é um PT, e um início de curva. Aí você tá vendo aí, mesma coisa para o alinhamento predial, tá certo? Eu falo que é um final de curva, tá certo? E depois um PT de curva. Então aí eu peguei um ponto aqui na G4, no meio, identificando só como meio, não preciso escrever, eu poderia ter pegado outro ponto aqui no meio, falando que é G4. Quando chega na outra curva, tá vendo? É uma curva com início de outra. Eu falei que é o término da guia 4 com o começo da curva ainda da guia 4. E assim sucessivamente. Aqui eu já fiz diferente. O que, que eu fiz? Eu peguei aqui peguei vários pontos aqui no meio, tá vendo?
falei que era a guia 5, tá? Depois esse aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui, tá? É guia 5 e vim pegando, identifiquei como PC e peguei vários pontos no meio. É isso que eu estou te falando para você. Quando chegou no final, eu identifiquei como PT, ele vai entender e vai passar por todos esses pontos aqui da guia. Ele vai ajustar essa curva, essa guia lá no local. Outro detalhe, como eu dividi em 3 pedaços, justamente para quê? Para mim não ter que voltar lá atrás no levantamento e estar aqui refazendo a sessão nesse setor, o que eu fiz? Eu dividi em 3 partes, porque aí ficou metade da curva para cá como guia 2 e a metade da curva para lá como guia 3, tá? Eu acho que deu para entender, né, pessoal? Então, quando chegou aqui, ó, chegou aqui, eu falei que era um PC, certo? Um PC, depois eu falei que era um GU, depois eu falei com PT. Mesma coisa assim, eu falei que era um PC, meio de curva, que é só um GU3 e um GU3 PT, para finalizar e ele fazer a curva. Na boca de lobo, pessoal, como é que a gente faz? Eu pego sempre, vamos supor, ó, eu comecei por aqui, ó, eu peguei no ponto 98, depois como BL1, para ele acionar uma linha como BL1, e peguei um outro ponto aqui também como BL1 e o outro ponto como BL1. Peguei 3 pontos só. Aí o que eu falei? Aí eu escrevi o que eu escrevi nesse último ponto que eu fiz. É bem simples. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente no último, para poder fazer o quadrado, o que eu fiz? Eu chamei de BL1, escrevi rect, que é de retângulo, que é um comando do CAD, e automaticamente ele já cria fazendo um retângulo, tá certo? Passando por 3 pontos, tá? E assim a mesma coisa para o outro lado, tá certo? Eu falo que é BL2 e BL2 aqui. Quando eu chego, ou posso escrever o rect no começo, no meio ou no final, tá vendo? Aqui eu iniciei no começo, escrevo o rect, tá vendo? E automático, isso num dos pontos só, não em todos, tá certo? Escrevo rect e ele vai desenhar esse retângulo aqui automatizado. Eu vou fazer uma boca de lobo aqui só para vocês entenderem, tá? Eu vou copiar, eu vou fazer um rect aqui, eu vou fazer uma boca de lobo maluca aqui, tá, pessoal? Vou fazer aqui, ó, dar um rotate aqui só para vocês poderem o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer bem grande aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu queira cadastrar esse ponto aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, tá certo? No seu caso é o levantamento lá no campo. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai pegar um ponto aqui. Você vai falar que é uma BL3, né? Porque a gente já tem a BL1 e a BL2. Então a gente vai para a BL3. Então vamos digitar com BL3. E eu já posso escrever rect. Opa, desculpa. Tá, vou clicar aqui, tá? Aqui no começo, no endpoint aqui. Vou falar que é BL3, tá? E vou escrever já rect, que eu já sei que ela vai fazer um retângulo. Enter. Aí já vou para o próximo ponto, tá certo? Vou dar Enter e vou escrever só BL3, tá? Aí eu vou para o outro ponto aqui, ó. No final, Enter e vou só escrever BL3 na descrição, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo aqui, tá certo? E pedir para ele retraçar novamente, tá? Só para você ver que ele faz o desenho automatizado aí, desde que você siga os parâmetros aí, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir para ele rodar novamente aí, você vai ver que ele vai desenhar essa boca de lobo aqui, ó. Eu vou lá no Field to Finish, vou clicar em OK, olha lá, automaticamente ele já desenhou a boca de lobo, tá certo? Eu vou fazer uma curva aqui só para vocês entenderem. Ó. Imagine que eu faça uma curva aqui. Você vai levantar uma guia reto, vai fazer um arco aqui, tá certo? E vai fazer outro arco aqui. Como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer aqui só para a gente fazer um teste. Vamos chamar isso aqui, como a gente já tem a guia 4, vai chamar como guia 6. A gente já tem a guia 5 também. Então eu vou em point aqui, draw um point, como você tivesse com o GPS lá em campo. Vou falar que esse ponto aqui é um GU6. Tá? Uma guia 6. Ok? Enter. É uma guia 6. Na sua descrição. Aí lá no começo da curva, você vai falar que é GU6 espaço GU
GU6, tá? Espaço PC, tá ok? Aí no meio da curva você pode fazer um midpoint aqui. Você vai pegar no meio da curva lá, vai dar um enter, você vai escrever GU6, tá? Aqui você tá vendo, é um PC com começo, é um término e um começo de curva. Então o que você vai escrever? Você vai dar um endpoint, você vai lá no começo e no início da curva, tá certo? O que você vai escrever? GU6, ele tá terminando a curva porque você vem vindo nesse sentido para cá. Então, ele está terminando a curva, então vai ser GU6 espaço PT espaço PC para iniciar a curva, ok? E vou dar um midpoint aqui agora, vai chamar GU6 e vou lá no final, ele vai chamar GU6 espaço PT, ok? Então, o processo que eu fiz de árvore, tudo essas coisas é dessa forma, tá certo? Então, se eu apagar aqui, ó, vou apagar tudo, tá? Árvore, coqueiro, select similar, certo? Vou apagar as bocas de lobo que a gente fez, certo? E se eu pedir para ele traçar novamente esse camarada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai refazer todo o desenho para mais. Eu vou lá em Field to Finish, vou clicar em OK e automaticamente lá ele fez o desenho rapidinho aí, muito fácil. Você perde um pouquinho de tempo no campo, com cuidado para não faltar as pontuações na hora de fazer, apesar que você pode criar isso depois no escritório, mas aí já não é real, né? O ideal é você perder um pouquinho mais de tempo, prestar um pouquinho mais de atenção na hora de fazer o levantamento. Cara, depois que eu peguei a manha disso aqui, cara, nunca mais eu fiz desenho manual. Somente com Field to Finish. Eu já venho com o desenho pronto, um acerto ou outro, um texto tal, gera a curva de nível e mando pro pessoal, tá certo? Aí se eu dar por exemplo aqui, eu quiser ver um view em 3D, porque tá tudo em 3D, as linhas que eu pedi para traçar, que vocês vão ver na aula 3 também, lá tá explicando como criar essas linhas lá no Field to Finish, lá no arquivo FLD. Se eu selecionar esse arquivo aqui, ó, você vai ver que os meus desenhos já tá todo em 3D, ó. Certo? Se eu dar um zoom aqui, ó, olha lá, ó, poste, tá vendo? A boca de lobo, tá certo? As árvores que você cadastrou, a curva, tudo corretamente, tudo certinho, tá vendo? Então fica um desenho excepcional, você não perde tempo e fica top 10, tá certo? Agora, fizeram uma pergunta para mim hoje, acho que foi ontem à noite, tá? Por que eu levanto somente a cabeça de guia? Porque tem um segredinho aqui que eu vou explicar para vocês. Eu vou desenhar uma guia aqui do lado para poder explicar para vocês como é que é o esquema aqui, ó. Vou desenhar a cabeça da guia, tá? Aí ela tem um chanfrinho, depois ela faz isso, tá? Vou fazer um desenho aqui, faz isso e faz isso, tá? Certo? É lógico, não é torta desse jeito, mas deu para entender. Toda vez que eu levanto, também pode fazer dessa forma aqui, não tem problema. Mas toda vez que eu levanto por aqui, ó. Certo? Então, eu levanto por aqui e aí eu já sei como a guia padrão, o que eu vou fazer? Eu vou falar, como a minha linha 3D está seguindo esse nível, eu vou pedir para ele dar um offset horizontal para cá de 3 centímetros, que é essa distância daqui a aqui, e um offset vertical de 15 centímetros a partir desse nível. E aí eu dou um outro offset horizontal de 40, que essa guia tem tamanho de 40, e dou um outro offset vertical de 7 centímetros, tá certo? Aí ele vai desenhar automaticamente. Isso você faz sempre na primeira cadastro. Vamos supor, se você cadastrou a guia 1, você vai fazer no primeiro ponto da guia 1. Se você fez no primeiro ponto da guia 2, e assim sucessivamente. Vamos fazer um teste aqui, ó. É só mudar, no caso de vocês, é somente mudar a descrição. Tá certo? Então você vai, como é que ficaria a descrição dessa guia para ele poder traçar o meio-fio e o final da sarjeta? É simples. Você vai chegar aqui, vai editar, né? Lá, lógico, na sua coletora, não é por aqui, tá? Ou também por aqui, não tem problema. Você vai falar aqui na guia 1 aqui, tá certo? Ele tem um offset horizontal, lembra que eu falei? Aquele pontinho de como ele está caminhando, pessoal. Daqui para cá, então sua guia tá para a esquerda. A hora que você vir para cá, tá para a direita, tá para a esquerda e tá para a direita a sua guia, tá certo? Então vamos lá. Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Eu vou vir aqui, eu vou alterar isso aqui.
que eu vou falar? Que a primeira guia, tá? O primeiro ponto que você cadastrou da guia. Então, você vai colocar um offset horizontal de menos 0,03, porque você está para a esquerda, essa guia está sendo desenhada para a esquerda. Depois, um offset vertical de menos 0,15. Depois, um offset horizontal de menos 0,40. Depois, um offset vertical eu sei que o desnível da cabeça da guia até no final da sarjeta é de 7 centímetros, de 8 centímetros. Então, vou dar um offset de vertical de menos 0,08. Vou copiar isso aqui, tá certo? E vou colar aqui, ó. Dá espaço. Ok? Fiz isso. Vamos lá para o outro aqui agora. A guia 2 é para o lado direito. Então, o que você vai fazer? Vamos aproveitar aquele mesmo descrição que a gente fez, só que eu vou tirar os positivos do horizontal, porque ele é para a direita. O vertical continua negativo, ok? Mesma coisa. Vou lá na guia 3, tá certo? Vou na guia 3, vou dar um espaço aqui da guia 3. Aqui ainda continua negativo. E aqui continua negativo do jeito que está. Já na outra guia, para o lado direito, então os offset horizontal vai ficar positivo. Então, você vai tirar os negativos, tá certo? Do offset horizontal. Mesma coisa aqui, ó. Tira aqui, ó. Certo? Isso. Tá ok, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para rodar. Você vai ver que ele vai desenhar, tá certo? Ele vai desenhar essa parte e essa parte aqui também, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um field to finish e vou pedir para rodar novamente. Olha lá, ele já desenhou a guia, tá vendo? Aqui provavelmente faltou algum elemento. Então, vamos conferir o que é. Vamos lá na descrição, provavelmente alguma coisa de descrição errada. Vou clicar aqui, ó. Olha lá, faltou fazer no de baixo. Vou copiar e vou trazer aqui, dar espaço, trazer aqui. Ok? Vou pedir para rodar de novo. Peço para rodar de novo. Ok. E ele desenhou agora. Ah, faltou na guia 5. Tá vendo? Na guia 5 tem que fazer também. Então, ele é positivo. Tá vendo? Porque ele está caminhando daqui para cá. Então, eu vou aqui em Point. Vou mudar a descrição lá, tá certo? Já está aqui, só que faltou o quê? Faltou copiar no de baixo. Simples assim, certo? Vou clicar em OK. Vou salvar. Vou pedir para rodar o Field to Finish novamente. E o seu desenho está pronto. Posso fazer isso também na guia 6? Posso fazer na guia 6. Vou aqui na guia 6 aqui, ó. Vou vir aqui no Edit, aqui, certo? Vou na guia 6. Vou colar aqui, ó. Aqui é para o lado... Vou colar para o lado direito. Dá um Ctrl... Para o lado esquerdo mesmo, lá para o outro lado. Vou dar um Ctrl V. Para o lado direito. E um Ctrl V aqui, ok. Vou pedir para rodar de novo. E ele vai desenhar lá a sarjeta e o final, o meio fio e a sarjeta. Se eu der um zoom aqui agora, você pode ver que o meu desenho ele está totalmente em 3D. Desde as árvores, né? Enfim, o que eu faço normalmente com as árvores, tá? Eu acabo medindo sempre a ponta da árvore quando eu tô com estação, né? Com o GPS é quase eu deduzo lá na hora, tá vendo? Aí, tá aí, ó, tá vendo? Ó, olha lá, vou dar um zoom maior lá, tá vendo? Ele desenhou a cabeça da guia, desenhou a sarjeta aqui, né? O meio fio e embaixo aqui o final da sarjeta, tá certo? E é isso aí. Essa aula aí, né, é a aula de Field to Finish, né, e de como vocês vão cadastrar. Esse método aqui, você pode utilizar ele com qualquer tipo de GPS que vai dar certo, desde que você siga essas regras aqui que eu estou te falando, né, que está aqui, pode prestar atenção aqui na descrição que vai estar lá no vídeo, tá, no vídeo que está no YouTube. E vocês seguindo isso aqui não tem erro, ó, que você jogar no Carson Survey aí dentro, ele vai fazer automatizado, você vai ganhar um tempo enorme. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula aí. E até a próxima.